Olá pessoal, estamos de volta. Vamos começar a nossa primeira aula então, depois dessa pequena introdução, que na verdade não ficou tão pequena como eu gostaria, mas eu precisava colocar alguns fundamentos antes de nós entrarmos no assunto, para que você pudesse entender melhor todas essas questões, tá? Eu gostaria, antes de entrar na matéria aqui também, de dar algumas dicas para você. Eu estou usando aqui na mesa a Bíblia NVT, né? Mais uma vez eu ouvi um pregador falar, a minha Bíblia mental é a João Ferreira de Almeida, a JFA, que é uma versão mais clássica. Então eu gostaria de indicar para você estudar com no mínimo umas 3 versões de Bíblia. E uma delas é a João Ferreira de Almeida, que é a JFA. Eu estou usando aqui na mesa a NVT, então eu vou ler os textos aqui na NVT e aqueles que eu souber de cor, eu vou falar já a tradução João Ferreira de Almeida, que você pode usar aí também para acompanhar o assunto. Tem também a NVI, que é uma boa versão, uma boa tradução para você fazer seus estudos. E se você quiser uma quarta versão, a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma versão mais de uma compreensão um pouco mais simplificada. Mas eu gostaria muito que você mantivesse a sua atenção na João Ferreira de Almeida e na NVI, tá bom? E eu vou ler aqui a NVT, que é a que eu trouxe aqui para essas aulas aqui, tá ok? Então nós vamos começar aqui na lição número 1, que fala sobre certeza de salvação, tá? Para falar de certeza e para falar de salvação também, que como nós vimos na introdução, a salvação ela é pela fé, nós precisamos falar de fé. Hebreus no capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E como nós vimos ali na introdução que a salvação ela é pela graça, por meio da fé, nós não temos como falar de salvação sem falar de fé. E se nós estamos falando de certeza da salvação e fé é certeza, os assuntos estão ligados. Então, veja bem que a fé, ela não é uma crença. Então, de repente, você pode ouvir dizer, puxa, antes de eu ouvir falar a respeito de Cristo, eu tinha fé em Buda, eu tinha fé em Maria, em José, eu tinha fé nos deuses da religião X, eu tinha fé em tal coisa. Não, isso que você tinha uma crença. E eu vou explicar para você por quê. Porque a fé, ela é certeza. E eu tenho certeza que antes de você ter um encontro com Cristo, você não tinha certeza que era salvo. Na sua religião, na sua crença, você não tinha certeza. Você até poderia dizer que tinha, etc e tal, mas a certeza é só por meio da fé. E a fé, ela é só por meio de Cristo Jesus. Ela não vem por nenhuma religião, nem o cristianismo. Por quê? Porque religião é uma série de práticas que o homem tenta fazer para se chegar a Deus. E nós acabamos de ver que nenhum tipo de prática nossa pode nos levar a Deus. A salvação ela é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós. É um dom de Deus. Deus é que vem a nós. Nós não temos como ir a Deus. Por isso que na introdução eu falei que
nós precisamos ser salvos. Deus é quem vem a nós, tá ok? Então, Hebreus, no capítulo 12, verso 2, diz o seguinte, ó: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Em outras versões, como eu falei, né, possivelmente na João Ferreira de Almeida, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, por isso que eu estou dizendo, se você veio de uma outra crença, se você acreditava em outras coisas, você não tinha fé. Por quê? Porque só quem pode dar fé é o autor da fé. E o autor da fé é Jesus Cristo. Tá certo? Então, vamos seguir aqui. Certeza de salvação. Deus ama e quer abençoar a todos. Aí na sua apostila, no seu PDF, se você estiver acompanhando aí. Então, Deus nos criou e Ele é muito bom. Vamos ver isso lá no Salmo 100. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos. Lá no versículo 5 diz assim: pois o Senhor é bom. É isso que ele está dizendo aqui. Deus nos criou e ele é muito bom. Deus ama todas as pessoas do mundo. Em João 3,16, que é um versículo muito conhecido para nós cristãos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ele não apenas ama as pessoas, Deus ele amou o mundo. Por isso que eu falei no início, Deus quer fazer com que todas as coisas se converjam, se reúnam em Cristo. Deus quer nos abençoar e nos dar uma vida feliz. Isso diz lá no Salmo 100, que nós acabamos de ler alguns versículos aqui, e em João 10:10, que diz: o ladrão ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é essa vida feliz que o autor da apostila está falando aqui. Então, olha só, aqui tem uma pergunta: como que ele provou o seu amor para conosco? Como que Deus prova esse amor para nós? João 15:13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, ó: mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E Efésios, no capítulo 5, verso 2, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, essa é a maneira pela qual Deus provou o seu amor para conosco, se entregando por nós quando nós ainda éramos pecadores, tá? Então, vamos seguir lá. No ponto 2 aí na sua apostila: todos pecaram desobedecendo a Deus. Deus nos deu os seus mandamentos para a nossa prosperidade e sucesso.
tem aí 2 versículos, 1 de Reis, capítulo 2, verso 3, você pode ler. Eu não vou ler tudo que está aqui porque o vídeo não fica muito extenso, tá? E no Salmo, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que é um salmo bastante conhecido também, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E aí ele segue dizendo ali: ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que produz o seu fruto no tempo certo, e ele vai dando todas as coisas, e tudo que ele faz prospera. Então este é o homem feliz, que observa a palavra de Deus, tá? É isso que o autor está querendo dizer aqui. Então, Deus ele nos deu os seus mandamentos para a nossa prosperidade e sucesso. E nós não estamos falando aqui de dinheiro, tá, galera? Não estamos falando de prosperidade financeira e nem de sucesso apenas na sua vida pessoal aí e corriqueira, cotidiana, tá? Seguindo ali. Porém, não existe nenhuma pessoa justa que tenha obedecido aos mandamentos de Deus. Romanos 3, de 10 a 12. A Bíblia nos diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem obedeça a Deus. Então, uma pergunta para você responder aí. Existe alguém que nunca pecou exceto Jesus? O que você acha? Será que eu que estou aqui porque estou dando aula, sou aqui talvez uma espécie de professor seu aqui online? Será que por eu estar nessa posição eu nunca pequei? Será que os pastores que estão à frente das igrejas, eles nunca pecaram? Será que o Papa nunca pecou, por isso ele é o Papa? Você já pensou a respeito disso? Será que a Madre Teresa de Calcutá, que é uma pessoa muito boa, será que ela pecou? Será que ela foi pecadora? A Virgem Maria, que ela era virgem, hein? Será que ela já pecou? Sim, a resposta é sim, todos pecaram. Então, a resposta para essa pergunta aqui: existe alguém que nunca pecou exceto Jesus? A resposta aqui é não, né? O que eu falei sim é que todos pecaram. A resposta da sua apostila é não, tá? Então, se você estiver acompanhando aí, você vai responder aí que não. E a resposta está lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram. E quando nós falamos todos, são todos. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Seguindo aí, tem mais um versículo lá de Isaías que você pode dar uma olhada. Isaías 64, no versículo 6. Continuando aí no ponto 3, para nós encerrarmos essa primeira parte aqui. O resultado do pecado é sério. Qual é o resultado do pecado? O que você acha que o pecado resulta? No que dá o pecado? Nós vamos ver a resposta em Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Em outras versões diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, sabemos que todos vão morrer fisicamente, todos nós um dia vamos morrer. Mas a morte espiritual é quando a pessoa é separada de Deus eternamente no lago de fogo. Aí entra a questão do inferno. E tem aí
no seu PDF ou na sua apostila, Apocalipse 20, de 11 a 15, e Apocalipse 21, no versículo 8, tá? Todo mundo vai herdar o reino de Deus? O que você acha? Que todos vão herdar o reino de Deus? É uma pergunta aí para a gente responder. Então essa vamos ver lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Vamos ver qual que é a resposta. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Olha só o que diz aqui. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Então, a resposta para essa pergunta aí é não. Nem todos vão herdar o reino de Deus. E aqui o autor ele está citando algumas práticas destes homens que não herdarão o reino de Deus. Mas na realidade, como nós falamos que a salvação ela é um assunto de natureza, todos esses pecados que estão escritos aqui, e essa é uma lista pequena, porque os pecados que nós praticamos, nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, não foi falado aqui sobre a mentira, mentira também é pecado, não foi falado aqui sobre a ganância, ganância também é pecado, não foi falado aqui, enfim, sobre vários pecados, né? Mas a verdade é que nós temos um pecado que é a nossa natureza carnal. E a partir dessa natureza caída, todos os pecados são frutos, é como uma árvore, né? Vamos fazer de conta que aqui é um bonsaizinho. Isso aqui é uma árvore do pecado. E cada frutinho que tem aqui são pecados. Então, essa lista são esses frutinhos que estão nessa árvore, tá bom? Então, todo mundo vai herdar o reino de Deus? Não. Seguindo aí, depois que a pessoa morrer, ela é julgada. Não há outra chance. Então, você que talvez já tenha ouvido falar a respeito da reencarnação, que nós vamos ter uma outra chance e não vai ser bem assim, não vai existir uma outra chance para nós. Nós temos apenas uma vida para viver e nessa vida nós precisamos ser salvos nessa vida. Vamos ver o que está escrito aqui em Hebreus 9, 27, que está aí na sua apostila. Diz o seguinte: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Então, meus queridos, nós não vamos viver de novo para termos uma nova chance de salvação. A salvação é para agora. Jesus já veio para nos conceder essa salvação, tá certo? Depois que nós morremos, vai vir o juízo, beleza? Então, eu vou encerrar essa aula nesse terceiro ponto, tá? Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode fazer aí nos comentários, tá? Nós vamos deixar talvez algum outro ponto para que você entre em contato conosco para fazer as suas perguntas.
porque eu sei que esse assunto é bem extenso e como eu gosto de ensinar as coisas com muita clareza, eu estou indo bem devagar, entrando bem no assunto, estou pulando alguns versículos para que não fique muito extenso, mas a palavra de Deus, meus irmãos, talvez não, eu posso falar isso com muita clareza e muita certeza. Se tem algo que você precisa dedicar o seu tempo, é para a palavra de Deus. Se tem algo que você precisa se dedicar a entender, é as Escrituras Sagradas. Se tem algo que você precisa se debruçar e meditar dia e noite, como diz no Salmo 1, é as Escrituras, é entender a respeito de Cristo. Então, eu não tenho problema que a gente vá um pouco mais devagar e que eu possa explicar para você. E se você tiver dúvidas, nos procure, coloque aqui nos comentários que a gente vai tentar ler e responder a todos, tá? A minha maior preocupação é que você entenda tudo que nós estamos falando aqui e que não haja dúvida a respeito de nenhuma matéria e muito menos da sua salvação, que é o que nós estamos falando aqui, que nós precisamos ter certeza, tá? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, um beijo para você e até o próximo vídeo.